Você já ouviu falar em empresas familiares? Com o Bruno Rocha e assine o canal para saber. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Uma das definições de empresa familiar é aquela que passou por um processo de sucessão e os gestores hoje são os membros daquela família. Mas um conceito mais enxuto, inclusive aplicado pelo IBGE aqui no Brasil, é aquela empresa formada por um casal, um pai, uma mãe, ou um patriarca, uma matriarca, ou um produtor rural, ou uma produtora rural que possui e seu cônjuge, que no futuro esse negócio possa ser repassado para os herdeiros, possa ser continuado pelos seus herdeiros, pelos sucessores. Mas vejam só, cerca de 90% das empresas hoje no Brasil são familiares. E a mortalidade dessas é muito elevada. 70% das empresas familiares no Brasil não sucedem as suas atividades da primeira para a segunda geração. Por que isso ocorre? Por que 70% das empresas aqui no Brasil não conseguem continuar após o falecimento dos seus fundadores? Simples, por falta de planejamento patrimonial e sucessório dessa família. Veja que no âmbito de uma empresa familiar, nós temos 3 elementos. Nós temos o amor, o poder e o dinheiro envolvido. E onde você tem esses 3 elementos, vão sempre haver conflitos. Não tem jeito. Você tem aquela empresa familiar em que ela foi criada com amor. E ela é gerida dessa forma. Ela tem a gestão, ocorre dessa forma. Mas você tem também o elemento do poder, que é quem comanda aquela empresa. E você tem o dinheiro, que é o patrimônio que aquela empresa gera para a família. Quando tem esses 3 elementos juntos, isso gera um conflito. Isso gera um conflito na família, em especial após a sucessão. Quando você deixa de ter uma única pessoa na gestão e passa a ter várias pessoas dentro dentro desses elementos que são o poder, o dinheiro e o amor. Por isso que é muito importante trabalhar esses elementos de forma objetiva e racional. E é aí que entra o planejamento patrimonial dessa família, em especial o planejamento através da ferramenta holding familiar. E dentro desse planejamento é importante se aplicar o que a gente chama de governança familiar. Eu vou ditar para a família? Não, eu não vou ditar para a família o que tem que fazer. Mas, quando você consegue fazer esse planejamento com os fundadores da empresa ainda vivos, você consegue estipular regras que vão impedir os conflitos futuros. Olha, para exemplificar, olha só alguns problemas que a gente identifica em empresas familiares aqui no escritório. Nós temos, por exemplo, a centralização do fundador. O patriarca ou a matriarca, ou aquela pessoa que formou aquela empresa, muitas vezes a empresa familiar, apesar do tamanho, da escala que essa empresa começa a atingir, ela é muito centralizadora. Todos os negócios passam por ela, pagamentos passam por ela. Ela não deixa que ninguém assuma a administração e saiba o que está ocorrendo. No âmbito do agronegócio, muitas vezes nós temos contratos que são apalavrados. Ou seja, os herdeiros, a família, nem mesmo os funcionários da empresa sabem quanto que aquela empresa tem para receber. E isso, no momento de uma sucessão abrupta, gera o fim da empresa. A verdade é essa. Porque os herdeiros não conseguem assumir aquele negócio. Ninguém consegue assumir aquele negócio. Um outro problema que nós temos é o desinteresse dos herdeiros ou de alguns dos herdeiros. Isso tudo são coisas que geram conflitos. Por exemplo, se um herdeiro ele quer assumir o negócio, mas o outro não está nem aí, e além de tudo, ele quer vender aquilo ali, pelo preço que for para passar para frente. Isso gera o fim daquele negócio da família. E muitas vezes, por um valor ínfimo, aquilo ali poderia perpetuar por gerações. Coisa que pode ser organizada previamente quando o fundador, quando o patriarca, quando a matriarca estão vivos. Você já pode organizar quem vai assumir aquela administração da empresa para o fim de que aquela empresa continue, gerando lucros e gerando patrimônio
para os herdeiros e posteriormente também. Temos um problema também, muitas vezes o patriarca ou a matriarca, na tentativa, muitas vezes errada, de forma errada, de trazer os filhos para dentro da empresa, simplesmente colocam o filho da empresa, o filho num cargo como funcionário dessa empresa e dão a ele um alto salário, muitas vezes um salário igual àquele braço direito da empresa que está lá há 10 anos trabalhando. Só que dá esse salário sem nenhum tipo de meritocracia, sem nenhum tipo de mérito para esse filho. E isso gera um problema, porque quando vem o falecimento, apesar desse ele estava na empresa, ele não sabe nada dessa empresa, porque ele não tinha o mérito, ele não aprendeu. E aquele gerente, aquele braço direito que poderia estar ajudando após, já não vai querer mais fazer, já não vai querer mais ajudar, porque ele estava lá ganhando a mesma coisa que um outro sem negócio. Isso não precisa. Pois quando você faz o sistema de planejamento, os filhos eles se tornam sócios e isso não muda nada na situação da empresa. E você pode ir aplicando uma administração aos poucos, com dividendos, com lucro, sem ser salário. Temos também o conflito de interesse entre os herdeiros. Lembra que eu falei? Às vezes um herdeiro quer, outro não. Às vezes um herdeiro quer tocar a empresa numa certa linha, outro quer tocar na outra linha. Isso é muito importante ser analisado, o perfil de cada um dos herdeiros ou sucessores, quando o fundador, quando o patriarca ainda está vivo. Podendo ser definido algumas situações no acordo de sócios, ou na hora que fazemos o nosso planejamento, que vão impedir esses conflitos. Olha só, nós podemos, inclusive durante o nosso planejamento, no acordo de sócios que eu já falei para vocês, definir uma terceira via de solução dos conflitos, se for o caso. Sendo que essa terceira via pode ser alguém nomeado nesse acordo de sócios, para poder já deixar bem certo que, olha, se tiver esse conflito entre eles, quem vai decidir isso? Com base nos interesses já previstos naquele acordo feito. O que é muito comum e ajuda muito a perpetuidade da empresa, a continuar aquela empresa. Um outro problema, e esse é difícil de lidar, é um problema que a gente vê muito, e se isso prorrogar para a segunda geração, aí sim ele se torna um grande problema, que é a mistura das despesas pessoais com as despesas da empresa. E a verdade é que não adianta você chegar de supetão e falar assim, não pode, tem que parar com isso para o fundador, porque ele faz aquilo há anos. O que tem que ser feito é um trabalho para que essa mistura se diminua ao longo do tempo, e quando houver o planejamento patrimonial, isso seja muito bem delineado para parar, e quando for feita a sucessão, não poder ser mais feito isso para não gerar conflito. Vejam só, o sucesso e o fracasso da empresa familiar, por muito tempo, foi atribuído à capacidade dos herdeiros de estarem preparados para aquele negócio. Mas a grande verdade é que a geração atual não se preocupa com o planejamento patrimonial e sucessório da sua família. E é isso que gera o conflito futuro na empresa. Pois o planejamento, em especial através da holding familiar, pode fazer com que esse pequeno negócio ou essa empresa familiar continue gerando lucro para a família por muito tempo, por muitas gerações. Meu nome é Bruno Couto Rocha, advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. E se gostou do que ouviu, continue aqui para ouvir mais.